Boa noite! 20 horas em ponto. E a gente vai começar a nossa primeira live de uma série de lives que a gente vai fazer aqui, eu e a Tamara, para conversarmos com vocês sobre autoconhecimento, sobre a importância de se olhar, sobre a importância de se querer bem, de ser gentil com você, né? De poder estar pronta para a vida que vocês gostariam de ter. Né? Eu acho que esse tema é muito importante para a gente olhar, para a gente se olhar, né? E para a gente conversar sobre isso. Deixa eu chamar aqui a Tamara e a gente já vai conversar, porque a gente adora bater papo e tem muita coisa aqui para falar. Oi! E tudo Quase bem? nada a gente gosta de falar, né, Amanda? Tu viu, né? Eu já entro falando. Vamos começar logo, porque a gente tem bastante coisa para conversar. E como é bom, né, Tamara, assim, o assunto que a gente vai trazer hoje, como é importante, né, a gente poder se olhar, a gente poder se conversar e a gente poder se abraçar e ser gentil com a gente. Uma delícia. A gente tem novidades, Tu somos já contou a novos, tá? novidade? Hã? Tu já contou a novidade? Eu não. Eu não sou estraga Ah, prazer, não vou contar as coisas sozinha. Então, vamos contar juntas, então, né? Porque a gente já anunciou, vamos. né? Nas redes. Todo mundo sabe que tem novidade, né? E eu acho que a gente podia começar falando da onde surgiu isso, né? E por que que a gente escolheu esse nome Bem Me Quero, né? Da onde veio essa necessidade da gente fazer algo específico para mulheres, de mulheres para mulheres. Conta aí um pouquinho, então, como a gente começou lá em 2019. Quero saber quem estava nos workshops que a gente fez em 2019. Coloca aqui para a gente saber, né, se vocês estavam conosco ou não, se vocês acompanharam os nossos movimentos. É, quem participou aí, coloca nos comentários. Tu sabe que Eu agora, fui. antes de entrar. Hã? Coloca aí, eu fui. Eu fui. Eu estava agora pensando, né, Amanda, porque antes de entrar eu sempre faço uma conexão, né, do que é que a gente precisa dizer para ser contribuição para quem está nos assistindo ou para quem vai assistir depois e como que a gente pode agregar, né, ser contribuição. E aí eu me reportei aqueles 2 workshops e fiquei pensando assim, cara, eu não tive um relato de indiferença. Tipo, não fez diferença nenhuma participar do workshop. Pelo contrário, foram 2 encontros pontuais, né, Amanda, de um turno, assim, né, 3 horas, 4 horas no máximo, em que os feedbacks foram todos, assim, meu Deus, transformou a minha vida. E E eu impactantes, sei de né? mulheres que mudaram a vida, assim, ó, Eu também sei. uau, totalmente depois dos nossos workshops. E daí eu me conectei com isso, chegou a me arrepiar. Uhum. E daí fiquei pensando assim, meu Deus, se numa vez, num encontro, numa noite, nós, mulheres, juntas, vivenciando os nossos desafios, compartilhando as nossas histórias e incorporando técnicas e práticas para pensar, para olhar para nós, para cuidar, para planejar o futuro, já foi tão transformador. Eu fiquei pensando isso que a gente criou agora é assim, É tão, mega tão, tão, que transformador. hoje eu tô assim, ó, tão feliz que nasceu Vivenciar, né? finalmente. E eu percebo, assim, diante disso que a gente vivenciou e que a gente criou, o quanto nós estamos, e quando eu falo nós, gurias, eu me refiro eu, a Tamara e todas vocês, né? O quanto nós estamos carentes de conexões profundas. Né? Eu acho que a gente a gente vive num meio superficial, principalmente na rede social. Né? A gente vive num meio onde as informações, as, as informações que chegam para a gente, elas soam de forma muito superficial. E a gente está cansada um pouco.
né, disso, né? Eu acho que chegou um momento, depois dessa pandemia toda, que a gente começa a ter essa necessidade de se conectar com as pessoas, de se conectar com quem a gente é de verdade. Porque tudo que aconteceu, a impressão que eu tenho, Tamara, eu não sei se é a mesma tua, mas parece que a gente foi atropelado, assim, parece que o tempo parou o ano passado e a gente olha para trás e tem a sensação de que a gente não fez nada, né? E é uma impressão, né? Mas assim, a gente tem essa sensação, meu Deus, ano passado parou a minha vida. Ontem eu fiz um workshop para alunos de uma escola e elas disseram assim, e aquilo me marcou muito. Elas disseram assim, há um ano atrás eu estava com 15 e agora eu já estou com 18. Porque o sentimento é, andei tudo isso e não vivi, não vivenciei. Né? Onde é que eu fui parar? Onde é que as coisas aconteceram que eu fiquei parada? Não sei se tu sente isso com as pessoas que tu atende, mas eu sinto muito isso. Muito, muito, o tempo todo, todos os dias. Inclusive de fazer referência verbal ao ano passado como 2019 e 2018. De eu ter que dizer assim, não, ano passado isso não aconteceu na tua vida, eu tenho certeza. Ah, é verdade, não foi ano passado. Como se ano passado fosse um gap na vida. Pulou. A vida aconteceu em 2018 e 2019 e em 2021, aos trancos e barrancos, começa a retomar, né? E é bem essa sensação de atropelamento, de inércia. Eu não fiz nada, eu não produzi nada, eu não me desenvolvi nada, como se a gente tivesse passado 2020 na reação, né, Amanda? Reagindo àquilo que se apresentava, àquilo que a gente tinha que dar conta, e muitas coisas vindo de fora. Não pode sair, não pode ver a família, não pode fazer festa de aniversário, não pode aglomerar, não pode, não pode, não pode. E tá aí, a gente vai vivendo, reagindo. Não posso isso, não posso aquilo, o que que eu posso? E meio como se todo mundo fosse obrigado a entrar naquela vibe do deixa a vida me levar, né? O que acontece, a gente vai. E o medo de perder pessoas, o medo instaurado dentro da gente e o quanto isso também fez com que a gente se distanciasse da nossa essência, né? A gente viveu um período e se não estivesse muito alinhada dentro do teu propósito de vida, e entendam, por favor, propósito de vida não tem relação profissional. Tá? Às vezes a gente acha, é propósito, meu propósito é meu trabalho tomar bosta, então eu não tenho propósito. Não é isso. É propósito, quando eu penso em propósito, né, eu penso em onde eu estou, qual é o meu propósito, qual é a minha missão. Talvez o meu propósito seja simplesmente ser uma mãe incrível, me dedicar aos meus filhos. Talvez o meu propósito seja cuidar da minha casa com muito carinho, porque eu gosto disso. Né? Então, às vezes a gente confunde e coloca uma lente, né, tá com propósito, eu tenho que ser uma mega profissional, eu tenho que ter muito sucesso. E e a gente se frustra, né? Mas o quanto a gente está desconectado de quem a gente é. Porque muitas pessoas se separaram nesse período, muitas. Eu atendo mulheres, né? Eu trabalho com saúde, autoestima, com emagrecimento. Eu atendo mulheres que engordaram 20 quilos em um ano, né? Porque tudo ficou de cabeça para baixo, né? É muito difícil. E aí a gente tem que se adaptar ao cenário. Boa noite, Denise. E eu acho que só isso, né, Amanda? Só essa sensação de que a gente perde o controle das nossas escolhas. O que eu quero fazer hoje? Não, tu não pode. Domingo eu ia na casa da minha mãe almoçar, não pode. Eu ia na pracinha com as crianças, não pode. Que opções que eu tenho para ter algum poder de escolha sobre o que eu vou fazer na vida, né? Isso é muito angustiante, é muito angustiante. E a gente ficou muito tempo nisso, né? E o quanto a gente traz isso para a consciência, né? Isso é uma coisa da gente pensar, a gente entra no fluxo, não pode, faço tal coisa, não posso, tá tudo bem. E aí a pergunta que nós fizemos para hoje é: boa noite, Léa, querida, que bom que tu conseguiste entrar. Boa noite, amor da minha vida, sempre me assistindo. Coitado, me ouve o dia inteiro. E ainda entra nas minhas lives para me ouvir, quando pode tirar uma folga de mim.
A pergunta que a gente fez para hoje, né, Amanda? Se a gente está vivendo a vida que a gente escolhe, que é o que a gente quer e tal. E eu fiz uma enquete no meu perfil, não sei o que deu no teu, porque eu vi que tu fizeste também. Mas eu fiquei muito intrigada, porque eu recebi muitas respostas do sim. E aí eu queria te convidar se a gente não podia fazer uma lista de âmbitos da vida em que às vezes a gente acha que a gente está vivendo a vida como a gente escolhe viver, como a gente acha que merece viver, ou que é aquilo que a gente quer, e que na verdade lá no fundinho pode não ser. Aí quando tu diz, eu atendo muitas mulheres que engordaram 20 quilos na pandemia, será que a escolha dessas mulheres durante a pandemia foi engordar? Essa é a vida que eu quero ter, 20 quilos acima do peso, porque afinal de contas temos uma pandemia? Essa é a vida que eu quero ter, eu tô brigando com meu marido. O meu foco de atendimento, né, Amanda, não é a questão do peso, mas não importa. Eu escuto diariamente, Tamara, eu preciso me distanciar do meu marido. Eu preciso pegar um fôlego, porque eu não suporto ficar 24 horas por dia dentro de casa com ele. Então, essa seria a tua escolha? Porque uma coisa é a pandemia nos obrigar, né? A comer desesperadamente, a conviver com uma pessoa que daqui a pouco a gente fica duvidando do quanto a gente ama, né? Uhum. São muitas coisas implicadas nisso, né? Porque vem com uma capinha de é a única opção que a gente tem, e daqui a pouco o que eu tenho visto são pessoas, tu deve ver isso nos teus atendimentos também, usando a pandemia como justificativa para o estado em que estão, ou para manutenção das escolhas, ou se convencendo de que não, foi minha escolha, não foi por causa da pandemia. E aí eu fico pensando, não é só a pandemia, né? São outras muletas que a gente utiliza para continuar do jeito que está. Né? Eu atendo muitas mulheres, gurias, assim, com mais de 40, em menopausa. Então, eu ouço muito assim, porque a menopausa me deixou assim, sabe? Porque uma situação específica me deixou assim. E a gente tem que entender, eu acho, alguns pontos. A primeira coisa é que nós não nos preparamos para viver o que a gente viveu o ano passado, esse ano, que a gente ainda está vivendo. A gente não estava preparada emocionalmente, a gente não estava preparada psicologicamente, a gente não estava preparada fisicamente, com uma estrutura em casa, para dar conta disso. E a gente teve que se adaptar, porque a mulher, ela teve que, né, dar conta dos filhos, dando aula, quem é professora, quem tem que fazer as suas videoconferências, vão trazer, né, trabalhando em home office, dando conta do marido dentro de casa, entendam dar conta como ter que conviver com uma pessoa que ficava o dia inteiro na rua e agora fica o dia inteiro contigo, né? E dar conta de acionar o teu cachorro também, que faz parte da tua família, de ter que sair para passear, isso faz parte da rotina, de ter que dar conta da tua casa e, além de tudo, ter que estar magra, né? No meu caso, né? Que é o que eu vejo. Então, assim, são muitas coisas para dar conta. E a gente tem uma coisa muito forte que a gente se exige perfeição em todas as áreas da nossa vida, né? Que foi a pergunta que tu fez. Né? A gente se exige essa perfeição em tudo. E a gente não entende que o que a gente passou ou o que a gente está passando, né? É além, muitas vezes, da nossa vontade. Agora, quando eu consigo entender isso, na minha opinião, ok, entendi que tem coisas que eu não tenho controle, mas o que eu tenho controle sobre a minha vida? Eu não tenho controle de ir na academia quando ela está fechada, mas eu posso pegar um vídeo no YouTube e ficar treinando dentro de casa? Eu posso. Mas eu quero? Ou eu quero continuar do jeito que está, reclamando, se vitimizando, se fazendo de coitada, né? Porque esse lugar também é gostoso. É gostosinho, não é ruim. Porque fica todo mundo em volta. Né? A gente chama atenção de alguma forma. E eu tô trazendo aqui para vocês coisas inconscientes, que às vezes a gente nem tem consciência do que a gente está vivendo, mas a gente começa a perceber pelos comportamentos. E aí veio essa pandemia que a gente passou para nos mostrar que o tempo a gente não tem controle, mas tem coisas que a gente não sabe o dia de amanhã e a gente tem que se adaptar com o que a gente tem hoje.
né? Muito complicado. A Marcela botou. A gente não tem o hábito de se priorizar. Não. E não é nem um hábito, né, Marcela? É um padrão de comportamento de uma vida. A gente agiu dessa forma durante muitos anos. E aí tu te depara numa situação em que tu sente a necessidade de mudar. Porque antes, se a gente olhar para antes, tu tinha controle sobre tudo, né? Tu tinha controle sobre as coisas que aconteciam de alguma forma, né? Tu tinha controle de pegar de ir para academia na hora que tu quer, de ir no supermercado na hora que tu quer. Isso tudo nos foi tirado, né? A gente saiu um pouco, nos tiraram um pouco essa liberdade e essa autonomia. E tá tudo bem, mas o que eu resolvo fazer com isso? Essa é a vida que eu quero viver. Tu quer continuar dessa forma, te olhar no espelho, te detonando, te chicoteando, te punindo, né? Ou tu quer escolher algo que te faça bem. E eu não estou falando de peso, eu estou falando de situações que te façam bem, de comportamentos, de atividades que fazem bem para ti, que tem relação sim com autocuidado. Daqui a pouco, né, Tamara, uma massagem, né? Algo que te faça feliz, uma yoga, não sei. Né? Mas coisas que aquecem a tua alma e que tu sinta que tu tá fazendo algo por ti. Por mim, para mim, né? O bem me quero. Eu acho... o bem me quero é isso, Marcela. Quando a Marcela diz assim, a gente tem dificuldade de nos priorizar, eu entendo duas coisas, né, Amanda? Uma é a sobrecarga que nós carregamos, que não tem a ver com a pandemia, que não tem a ver com os últimos anos, que tem a ver com um processo histórico de nós, mulheres, sermos responsabilizadas por algumas tarefas e sermos exigidas socialmente à perfeição. Porque nós não podemos entrar no mercado de trabalho fazendo o que precisa ser feito. A gente precisa fazer mais porque nós somos mulheres. Né? Se a mãe abre mão dos filhos para deixar com o pai, nossa, que horror, que absurdo. Mas os milhares de pais, né, que nem mato, cujos filhos estão sob a responsabilidade exclusiva da mãe, ninguém diz, que horror. Mas se a mãe optar por isso, ela vai ser criticada, ela vai ser julgada por todo mundo. Então, assim, se o cara tá lá, o marido tá com um barrigão e tal, ninguém diz, olha, daqui a pouco ela vai te largar. Agora, se nós estamos acima do peso, se nós não estamos com esse corpo que se construiu, né, e que se constrói ao longo da história com diferentes parâmetros, né, e que hoje tem um parâmetro, se tu não estás enquadrada naquele, olha, ele vai te deixar, porque não sei o quê. E isso é uma pressão absurda pela perfeição. Nós temos que ser profissionais acima da média, e isso tudo é inconsciente, né, Amanda? É um histórico que a gente carrega. Pouquíssimas de nós fica pensando nisso o tempo inteiro. Então, assim, o meu marido tá acima do peso, o meu marido tem uma barriga caindo por cima da calça, é aceitável. Eu não. Eu tenho que estar magra, eu tenho que estar com um corpo perfeito. Eu dizer, olha só, eu não aguento mais, eu preciso descansar, eu não quero ficar com os meus filhos hoje. Que mãe é essa que diz que não quer ficar com os filhos? Não é assim? Mas se o pai disser, hoje não dá, vou largar na casa da avó, não sei o quê, ok, ninguém reage da mesma maneira. Então é uma série de coisas que inconscientemente, culturalmente, que na consciência coletiva nós somos exigidas a um nível que não tem como não chegar, né? Na exaustão, no dizer, meu Deus, que é isso? Eu não consigo fazer tudo isso. A minha casa não pode estar brilhando o tempo inteiro, ao mesmo tempo que os meus filhos estão super atendidos, o meu trabalho está super atendido, eu estou ganhando muito por mês e eu tenho uma posição... Não, isso não é possível. Não é possível. E aí a gente entra nesse looping de um... Tipo, eu não dou conta. Eu não tô sendo suficiente. Eu sou incapaz, eu sou fracassada, não dá, eu não dou conta, eu não dou conta. Tu deve ouvir isso de muitas mulheres. Muito, né? Muito. Mas tu sabe que me remete, assim, trazendo um pouco, né, de distorção corporal, né?
Todas nós, quando a gente se olha, todas nós temos um pouco disso. Todas nós. Independente de tu tá magra, de tu tá gorda, de tu tá obesa, todas nós temos, tá? A gente tem que entender isso. Por quê? Quando a gente se olha no espelho, a gente não vê exatamente quem a gente é. A gente vê uma representação mental, né? Eu me olho e eu vejo ali as coisas que eu ouvia da minha mãe, o que eu ouvia do meu pai, me vem ali a fala da minha avó, quando ela me diz assim, nossa, como tu tá linda com essas bochechas rosadas, que significa dentro do padrão dela, né? Quando eu me olho no espelho, eu vejo, né, não somente essas crenças que a gente carrega na vida, que são, digo que são como tatuagens, né, que são aquilo que a gente carrega durante muito tempo dentro da gente, mas a gente vê o padrão que a sociedade nos impõe. E aí, quando a gente pensa em padrão, é importante isso que tu falou, assim, a gente lembrar culturalmente como é que era o padrão na antiguidade, né? Se a gente for se olhar hoje, comparado lá no Renascimento, né, onde as mulheres gordas eram consideradas as mais ricas, as mais fartas, as mais saudáveis, se eu me olhar para isso, me comparando com aquilo, eu não vou estar naquele padrão. Agora, se eu me olhar no espelho, lá no ano 50, com aquela modelo Twig, das pernas bem... que o apelido dela era graveto. Olha o que que é. Se eu me olhar desta forma para aquele padrão, eu também não vou estar naquele padrão. Agora, se eu me olhar, olha que interessante, né? Vamos trazer para nossa realidade anos 80, anos 90. No padrão ali, Xuxa, Gisele Bündchen, né? Mulheres gaúchas como nós. E aí eu vou dizer assim, não, mas esse, né, é um padrão real aqui. Europeias, né? Descendência europeias, pernas compridas, finas. Isso é um padrão de corpo do brasileiro de forma geral? Também não é padrão. E aí a gente olha o que a gente vê hoje. As mulheres têm que estar musculosas, definidas, negativas. O que a mídia nos impõe, né? É o corpo perfeito. Aquela propaganda do iogurte com aquela silhueta. Né? Então, assim, isso vem o tempo todo. E quando a gente se olha no espelho, a gente não vê, eu não vejo só a Amanda, eu vejo tudo isso. Eu vejo a cultura que eu estou inserida, eu vejo a necessidade de ser magra representando sucesso em todas as áreas da vida. Né? Então, e eu vejo essas crenças que eu tenho registradas na minha vida. E aí a gente pode fazer um exercício, se eu pegar uma caneta nesse momento e mostrar para vocês, eu não tenho nenhuma agora. Se eu pegar uma borrachinha de cabelo e mostrar para vocês, vocês vão dizer, isso é uma borrachinha rosa. Isso é o que tu vê. Só que eu enxergo aqui essa borrachinha e eu posso te dizer que ela tem cabelo dentro, que o elástico dela é assim, é assado. Então, olhe como a representação que a gente vê, não necessariamente ela é real. E aí a mulher se cobra absurdamente essa perfeição, que é um monte de coisas. E a nossa mochila está cada vez mais forte e mais comprida, mais pesada, né? Mais pesada. Olhar, assim, como é difícil. Quando a Marcela diz a gente não tem o hábito de se priorizar, eu penso em outra coisa também, né, Amanda? Porque se com todas essas demandas externas, todas essas pressões externas, a gente tem que dar conta, a gente tem que ser perfeita, a gente tem que atender expectativas do mercado de trabalho, do marido, dos filhos, que horário que a gente diz assim, o que eu quero? O que eu gosto? Perfeito. O que é cuidado comigo? E aí, Amanda, eu vou ler os outros comentários só porque tem mais, e depois eu acho que a gente pode trazer a analogia da máscara. O que tu acha? Porque vai casar com isso que a gente está falando. A Kátia disse... fala. Não, eu ia te falar disso que tu tá trazendo. Quem sou eu? Eu lembro, gurias, que eu fiz um workshop e eu perguntei para uma cliente minha, né, que música que ela gostava de ouvir. Pergunta simples, né? Teoricamente, tu saberia, né? Eu gosto de ouvir Capital Inicial, eu gosto de ouvir pagode, né? Ela olhou para mim e disse assim, eu não sei a música que eu gosto de ouvir. E aí eu fiquei surpresa também, né? E eu disse, por que tu acha que tu não sabe? E aí ela trouxe a rotina, que ela trabalha o dia inteiro, ela chega em casa, o marido já tá com o rádio ligado, com a televisão, com não sei o quê, e é sempre o que os outros querem. E num processo terapêutico, a gente trabalha o que tu quer.
né? E aquilo foi uma virada de chave tão significativa, Tamara, mas foi tão profundo que ela começou a romper várias coisas, assim, tá? Mas o que que eu quero nesse momento? O que que é importante para mim nesse momento? E parece uma pergunta muito boba, mas é muito... E aí, quando a gente tem filhos pequenos... Dizendo do momento que tu tá vivendo, assim. Caramba, quem eu sou nesse mundo, sabe? O que que eu faço por mim e não pelos outros? Porque é sempre os outros. E que hora que eu escuto a música que eu gosto de ouvir? Eu ia falar, daí a gente tem filhos pequenos e a gente passa o dia inteiro assistindo o desenho animado ou os vídeos do YouTube que eles gostam. E aí o marido gosta do futebol e que não sei o que. Tá aí, que horário tu ouve a música que te dá prazer? Isso é autocuidado. É tu poder ouvir a música que tu gosta, né? E tá em conexão com isso. Não só isso, o programa na TV que tu gosta, o vídeo, a live que tu quer assistir. É sair pra fazer. Quantas não estão aqui, né, Amanda? Porque nesse horário estão dando conta do... Culpada porque tá deixando a casa com louça, por exemplo, sabe? E é uma coisa que a gente não se permite. A gente não tem o hábito. A gente não tem o olhar, assim, o cuidado de ter cuidado com a gente. E aí a gente entra na máscara. Tu quer contar? Sobrevivência? Comentários, porque eles já têm um tempinho. A Kátia botou, posso dizer que a pandemia me ajudou um pouco nesse sentido. Me fez olhar, só um pouquinho, eu perdi o comentário. Me fez olhar. Vamos lá. Olhar mais pra mim, né? Ela falou alguma coisa assim. Me fez olhar um pouco mais pra mim. A Leia botou, socialmente a mulher é quem cuida, não quem também necessita de cuidado. Perfeito. Cheguei a me arrepiar. E aí o quanto a gente precisa, a pressão em cima da mulher também, a Marcela disse, também pesa ainda mais quando vem de outras mulheres. Seria tão mais leve se a gente ajudasse umas às outras em vez de julgar e cobrar outra mulher, né? A gente total, sororidade, né? E julgamentos, né? Se a gente for olhar, assim, a gente pode não falar, mas a gente julga dentro, a gente não consegue apoiar, a gente não consegue... É complicado ser mulher, gente. E assim, né? Tem uma coisa que eu digo sempre, os homens são corporativos, né? Eles se ajudam sempre. Mas nós, para nos sentirmos ameaçadas, confrontadas, diminuídas com outra mulher, é fácil, né? A Letícia botou, essa live é para mim? Pode ser, Letícia, é para todas nós. Essa live é para todas nós. Pra gente ganhar um pouquinho, né? Com um pouco mais de generosidade, de compaixão. Tá trancando um pouquinho, é só a minha que tá trancando? Tu tá trancando um pouco pra mim? Pra mim foi tu que trancou. Tu que ficou girando. E o programa Bem Me Quero nasce disso, né, Amanda? Porque não é assim, o que a gente acha que vocês devem passar, não. É o que nós, se vocês entrarem no link, tu fixou o link e fala nisso? Para elas já entrarem? Já vou entrar, já vou fazer. Depois eu ponho a rádio. Se vocês entrarem no link, vocês vão ver. O primeiro workshop, né, Amanda, nasceu do quê? Nasceu de nós estarmos vivendo um momento muito semelhante de transição de carreira ao mesmo tempo e atendendo mulheres. E a gente chegou e disse, não, a gente tem que compartilhar isso, a gente tem que transformar isso em algo que ajude outras mulheres, né? Porque para nós, o bom foi que a gente passou isso junto, né, Amanda? Então eu não posso dizer que a gente estava 100% sozinha, mas a gente podia ter tido mais, né? E isso que a gente quer oportunizar para outras mulheres, né? Da gente poder olhar pra gente e vamos falar da máscara. Fala tu, da máscara. Eu gosto muito dessa analogia. Eu pensei agora, eu acho que o que a gente quer é facilitar o processo de vocês. Que vocês não sofram como a gente sofreu.
né? De forma até a gente se achar e identificar que uma estava passando pela mesma coisa que a outra e poder se juntar e poder trocar coisas. Nossa, tá difícil para mim hoje. Ai, para mim também tá. Ai, nossa, eu tô ansiosa, né? Nossa, eu não tô dando conta. E aí foi quando as coisas começaram a acontecer. Né? E a gente entra na sororidade, a gente entra na empatia de se colocar no lugar do outro. E quando a gente divide, né, gurias, quando a gente consegue dividir a nossa vulnerabilidade, a gente traz para consciência o que a gente está sentindo. E trazendo a analogia da máscara de sobrevivência, eu não sei se todos que estão aqui já ouviram, né? Mas nós, principalmente mulheres, a gente tem... Principalmente não, nós mulheres. A gente tem uma tendência muito forte a sempre estar disponível para o outro. E quando eu falo isso, é a dificuldade de dizer não, é a dificuldade de dizer não estou com vontade agora. E isso vale para tudo, até nos momentos mais íntimos, com o nosso parceiro, com a nossa parceira. Né? É respeitar os nossos limites, né? É poder identificar que sim, é importante para mim fazer algo que me faça bem e que isso tem que estar em primeiro lugar. Eu acho que alguém falou aí, né? Como é importante se eu me cuidar também, já que eu cuido do outro. Quem cuida precisa ser cuidado, precisa ser acarinhado, precisa ser abraçado, precisa ser acolhido. Né? E quando a gente fala dessa analogia, lembram quando a gente viajava, né? Não sei vocês, mas eu nunca mais viajei, né? Mas assim, quando a gente viaja de avião, a primeira coisa que a gente ouve quando vem a comissária é para a gente colocar a máscara de oxigênio em caso de acidentes, né, de emergência. Tu coloca a máscara de oxigênio em ti e depois o outro. O que isso diz na nossa realidade? O que isso fala pra gente? Primeiro, tu tem que estar bem para depois poder cuidar do outro. Como é que eu, toda bagunçada, toda errada, sem saber o que eu quero da minha vida, né, com desânimo, desmotivada, toda perdida, vou conseguir ser uma profissional legal, vou conseguir dar atenção como meu filho merece, e eu falo de qualidade, não de quantidade, né? Como é que eu vou conseguir produzir as coisas que eu preciso para ter a vida que eu quero ter? Se eu não tô bem comigo, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei que música que eu gosto, o que a gente faz? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, como diria o grande poeta Zeca Pagodinho. Né? Então, assim, eu sempre falo que essa música não me representa, porque eu gosto de escolher. Não me representa também. Eu também. Por mais medo que dá, né? Por mais frio na barriga, por mais ansiedade, né? Enfim, é botar no peito e dizer, não, é isso que eu quero, é isso que eu sempre quis. E vamos atrás, vamos com medo mesmo. Então, quando a gente pensou no Bem Me Quero, a gente pensou em se olhar, né? Esse nome Bem Me Quero, eu me quero bem. Eu tenho o direito de me querer bem, né? Eu posso me querer bem e também cuidar do outro. Complementa aí, Tatá. E mais do que isso, quando nós estamos com a máscara e estamos garantindo o nosso bem-estar e a nossa sobrevivência, que essa é a analogia, né? Por que a gente tem que pôr a máscara primeiro na gente? Porque senão a gente não vai ter condições de atender ninguém. Então, primeiro em ti, depois nos teus filhos. Mas, por que isso é tão alertado no avião, né, Amanda? Porque o que nós, como mãe, no instinto faríamos? Pegar a máscara e colocar neles. Porque o importante é eles viverem. Sim, só que se tu não estiver sobrevivendo, se tu não estiver respirando, tu não vai conseguir colocar a máscara neles. E isso serve para todas as áreas da vida. Que gestora que eu sou lá no meu trabalho, que funcionária que eu sou no meu trabalho, que mãe que eu tô conseguindo ser. Eu consigo sentar, brincar na entrega, que nem eu digo assim para as famílias que eu atendo, eu não tô falando de 5 horas por dia. Isso é fora da realidade hoje. 10 minutos. Tu tens 10 minutos para estar 100% presente para os teus filhos? Se a gente tá com a cabeça lá, né? Porque eu tenho que fazer janta, porque eu não limpei a casa, porque eu não entreguei o relatório pro chefe, porque eu não sei o que, porque eu não fui na academia, porque eu tô gorda, porque eu tô acima do peso, parará, parará. A gente tá sem a máscara. E aí, qual é a entrega, qual é a qualidade da entrega que a gente vai fazer pro outro?
E daí a gente vai chegar na hora de dormir, tá o nosso companheiro, a nossa companheira do nosso lado, que vontade a gente vai ter de ficar junto, de ficar abraçadinho, de namorar, de transar. Não vai ter vontade. Porque a cabeça tá, eu não fui na academia, eu tô gorda, eu tô acima do peso, meus filhos não sei o que, eu não brinquei com os meus filhos, eu não cuidei da casa, a casa tá suja. Né? Todo dia. É uma pressão absurda. Eu vejo assim como muito aonde tu quer colocar a luz, né, Tamara? De que forma que eu quero colocar a luz. E me lembrou muito assim de uma cliente que me contou que ela percebeu que ela estava sentindo muita falta, né, de caminhar. E aí ela colocou como metas, né, nós trabalhamos metas semanalmente, e ela disse, não, agora eu vou caminhar porque me faz bem, eu gosto. E na primeira semana que ela foi, ela ficava pensando em muitas coisas. Ai, pensando que os pais estavam mais velhos, pensando em como ia ser, pensando o que imagina se eles morrerem agora, quem vai cuidar disso, quem vai cuidar daquilo, né? Como vai ser esse momento? Toda a caminhada. E eu questionei, né? E disse assim, e essa caminhada foi prazerosa para ti? Óbvio que não. Tu saiu mais cansada do que como tu saiu do que quando tu saiu de casa. E aí ela disse, não, tanto é que eu nem fui mais. E eu disse assim, pois é, porque isso é cansativo. Esse momento da gente ficar introspectiva, da gente ficar tentando achar a causa, tentando achar a solução de tudo, é cansativo. É muito cansativo. E é sofrido demais. É sofrido demais. E aí, quando a gente entra em autoconhecimento, as pessoas acham que a gente tem que se olhar, e eu fico imaginando, sabe, aquela imagem, assim, da mulher entrando para dentro, assim, dela, né? E buscando coisas erradas, assim, né? Caquinhos errados. Ah, isso aqui é ruim, como vai ser, onde vai ser? Isso eu errei. Nossa, esse ano não foi legal para mim. A gente começa a achar só as coisas ruins. E quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando de florescer. É por isso que a gente colocou o nosso símbolo ali, uma mulher com umas flores saindo dela, porque é isso que a gente quer de vocês. Assim, a gente quer provocar coisas boas, né? A gente quer provocar que vocês sejam gentis com a história de vocês, com quem vocês se tornaram até hoje, mas que vocês sejam protagonistas das suas vidas a partir de agora. Né? Não adianta a gente pensar e ficar nesse círculo vicioso e não sair do lugar. Né? Mas o que eu quero com isso? E aí eu provoquei para concluir essa minha cliente, eu disse assim, então agora eu vou te fazer um exercício diferente. Tu vai caminhar e eu quero que tu me relate todos os dias o que tu viu na tua caminhada, na tua estrada, né? Aí ela me manda um diáriozinho, onde ela me conta, hoje o céu estava azul, hoje tinha nuvens, nossa, eu vi uma criança passeando, pedindo dinheiro, enfim, ela vai me contando tudo que ela relata. E essa é uma forma de tu estar presente nos momentos. O que é muito difícil, não é fácil. É bastante desafiador. Isso é uma coisa que eu digo muito. Se tu tá fazendo a janta, ou se tu tá cozinhando em qualquer horário que seja um lanche, uma refeição, te concentra naquilo. Faz aquilo contigo inteira. De modo que não aconteça que alguém pergunte assim, tu colocou o sal e tu não saiba responder. Porque isso acontece. Não sei se eu coloquei ou não, agora eu não me lembro. Porque tu não tá ali. Tu tá em outro lugar. A Sabrina comentou, a Tamara disse como eu funciono todos os dias. E a Léa botou agora, pensar cansa. Mas o que é importante, né, gurias, pensar assim, que uma das preocupações... Cansa muito, né? Uma das preocupações, eu e a Amanda, a gente tem muito com todas as mulheres que a gente atende, é que a gente não pode só mexer e ficar, como a Amanda disse, no é assim e tal. Aqui a gente está falando de constatações, coisas que todas nós mulheres sabemos. Nós vivemos isso. Umas mais com a maternidade, outras mais com a carreira, outras mais nos relacionamentos amorosos, afetivos. Em diferentes âmbitos da vida, nós todas estamos... A gente tem aquele lugar em que pega, né? Que aperta os nossos botões e a gente diz, aqui para mim é mais complicado.
Mas a gente tem essa preocupação, né, Amanda, tanto com os que a gente já fez e nos atendimentos individuais, de que a gente precisa dar as mãos, né? Não é só uma questão de constatar que é difícil. É como e que ferramentas e que estratégias nós temos para tornar isso melhor. Porque a ideia não é só constatar, é difícil, ser mãe é difícil, ser esposa é difícil, ser profissional no mundo corporativo é difícil, empreender, Amanda, é difícil? As pessoas acham que é muito mais fácil, né? Do que é na verdade. Meu Deus. Então, assim, a gente tem as nossas dificuldades em diferentes áreas da vida, né? E o legal é a gente conseguir não se sentir sozinhas. E nós, mulheres, temos pouco espaço para poder pedir o colo, para poder se colocar frágil. Nós temos cada vez menos espaço para isso, né, Amanda? Porque a gente não pode se fragilizar. A gente tem que ser forte. Tem uma necessidade de mostrar para o outro que a gente aguenta. E aí eu fico pensando, sabe, Tamara, nos papéis que a gente desenvolve na vida, né? No sentido assim, a irmã mais velha ou aquela irmã resolvedora, sabe? Pensando num grupo de família, né? Sempre tem aquela que resolve tudo, né? Aquela que é prática, que vai lá, que faz. A Mel entrou agora. Que é objetiva, que vai lá e resolve. E esse papel, ele te é colocado e tu abraça ele com muita, assim, né? Braveza, né? Bravura. Uau, eu sou foda, né? Eu sou incrível, eu vou lá e eu resolvo. Só que aí tu não te permite nunca ser cuidada. E aí tu começa a ter dificuldade nos teus relacionamentos, porque tu não aceita ser cuidado. Tu tem dificuldade para escolher muitas vezes o teu parceiro de vida, porque o teu grau de exigência é muito alto. Porque tem que ser uma pessoa como tu. E aí tu começa a exigir que as pessoas ajam como tu age, porque tu é resolvedora. Então tu sabe o que tem que fazer. Como assim não fez? Como assim não deu atenção como eu gostaria? Como assim não resolveu rápido aquela situação como eu faria? Porque esse é o teu mundo, né? Dentro de uma percepção aí de coaching, né? De uma metodologia, a gente fala de meu mapa de mundo, né? Assim, é aquilo que tá na minha frente, que eu vivenciei, que é meu. E o que é meu não é do outro. Aí tem a idealização que a gente coloca do outro, né? O que eu espero que a pessoa faça. E uma das coisas que a gente vai falar no nosso... Que agora a gente nem falou, né? Que a gente vai falar agora, né? Mas do nosso método que a gente montou, da nossa metodologia, é falar justamente da comunicação. Acho que a gente colocou alguma coisa de comunicação não violenta. Se a gente colocou, a gente vai colocar agora, né, Tamara? Mas, enfim, da comunicação não violenta, né? Da gente poder conseguir achar esse meio do caminho de poder se comunicar de uma forma que a pessoa também entenda as tuas expectativas. Porque eu acho que é bem importante, porque a gente não costuma fazer isso. A gente coloca como fortuna num escudo protetor em que nada me atinge. Só que tu fica um caquinho. E às vezes tu te sente um cocôzinho, né? Mas tu não te permite. Ninguém sabe disso. Ninguém vê. Tu aguenta tudo no osso. É bem isso. A Kátia botou, e muitas vezes uma conversa ajuda a despertar a importância do acolhimento. Muito. Entre nós, mulheres, eu acho que isso faz mais diferença, né, Amanda? Porque trazendo isso que tu estava falando, assim, da gente se fazer a forte e tal, eu sofro com isso, né? Porque é assim, quando dá aquele momento, assim, porque nós temos isso, né? Por mais que a gente queira ser, tem assim... Eu tenho dito assim, ó, não me chamem de guerreira. Não me chamem de guerreira. Porque guerreira é a mulher que está lutando todo dia. É a que está tentando mostrar que é forte. Eu não quero ser guerreira. Não quero. Eu não quero mais ser guerreira. Eu escolho não ser guerreira. O direito de ser eu quero dar conta, mas eu quero cuidar de mim e eu quero ser cuidada também. E eu vou continuar cuidando de todos que eu amo, da minha família de origem, do meu marido, dos meus filhos, por amor. E eu quero receber esse mesmo amor na mesma medida. Só que quando a gente passa muito tempo nesse lugar, né, Amanda, de eu tenho que dar conta, eu tenho que ser a mãe perfeita, eu tenho que ser a mulher perfeita, eu tenho que ser a funcionária perfeita, eu tenho que ser perfeita em todas as áreas da vida, a gente desaprende a pedir colo. A gente desaprende a cuidar da gente mesmo, porque a gente sente culpa. Se eu marco uma massagem...
ai meu Deus, como assim eu vou fazer uma massagem? E daí eu vou deixar de brincar com os meus filhos? Ou então eu vou deixar de fazer comida naquele dia? Ou então eu não vou estar trabalhando? E aí a gente fica assim, ó, pra gente receber um cuidado mínimo, assim, básico, já é uma culpa gigantesca. Aí, quando a gente quer cuidado, como que a gente comunica? Aí tu traz a questão da comunicação. Uhum. Via de regra, as mulheres que tu atende devem fazer a mesma coisa, Amanda. Via de regra, quando a gente está precisando de colo e precisando ser acolhida, a gente briga, porque a gente não consegue pedir o colo. E a gente não ensinou as outras pessoas que a gente também precisa ser cuidada. A gente educa as pessoas na volta a serem cuidadas por nós, né? E a gente não aprendeu outra forma de fazer diferente. E eu entro, por exemplo, na nossa relação com a comida. A gente não sabe fazer diferente. Uhum. Quando eu tô triste, eu sempre recorri à comida para me sentir melhor. Quando eu tô feliz, a comemoração está em pedir alguma coisa para comer, para comemorar aquele momento. Quando eu tô muito entediada, eu utilizo a comida como recurso. Então, essa é a forma que eu aprendi. Esses são os recursos internos e externos que eu tenho. Uhum. E eu vou entrar nisso, assim, e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem a gente poder, de novo, se olhar com menos rigidez e entender, tá, tudo bem, eu aprendi dessa forma, mas eu preciso ser dessa forma pro resto da minha vida, né? O meu passado, ele não define o meu futuro. O que eu vivenciei, o que eu passei na minha vida, não define para onde eu vou ir. Eu escolho, né? Eu tenho o direito de fazer escolhas, eu tenho o direito de dar pequenos passos em busca do que eu quero, eu tenho o direito de estabelecer metas que vão me fazer bem. A Sabrina botou que teve uma experiência com massagem e que sentiu desconforto, a gente pode dizer, né, Sabrina? Culpa. A gente se culpa. É como se a gente não fosse merecedora daquilo, sabe? Eu acho que é bem isso, né? Merecedora. A gente não tem o direito. Uhum. Só que aí, Sabrina, é importante lembrar da máscara, né, Amanda? Nós só podemos ser contribuição para o outro, ser a melhor versão de mãe, de profissional, de esposa, se a gente estiver bem. E para estar bem, nós temos que saber o que é que nos alimenta, o que é que nos faz bem, o que a gente escolhe para nós, o que é autocuidado. Porque para uma mulher, né, Amanda, autocuidado pode ser uma vez por semana poder ir no salão. Para outra pode ser fazer cabelo, unha, maquiagem, sei lá o que ela quer. Para outra pode ser uma massagem, para outra pode ser uma sessão de acupuntura, para outra pode ser uma academia, para outra pode ser uma alimentação, uma comida mais saborosa. Não sei, isso é de cada uma, mas como a gente pode cuidar da gente mesmo? Aham, exato. Então, dormir até mais tarde, poder ir dormir mais cedo. Então, gurias, quando a gente pensou nesse programa, é um programa de 6 semanas, né, onde cada semana a gente vai trazer um tema-chave, né, um tema norteador. Não é um programa que nós vamos ficar falando o tempo todo, a gente gosta de falar, mas não vai ser, a gente vai fazer algumas provocações, mas a gente vai utilizar técnicas vivenciais para que vocês saiam dali com ações. Então, assim, a cada semana é um tema voltado para o autoconhecimento, para uma jornada. A gente quer conduzir vocês para uma caminhada para dentro de si. Que lindo. Ficou emocionada, que eu acho lindo. Né? Ai, que síntese perfeita. Ficou muito lindo, gurias. Ficou muito lindo. Com tanto amor, assim, pensando em cada uma das pessoas que já passaram por nós, né? Pensando nas pessoas que a gente gostaria que estivesse aqui. Eu já tenho as minhas, que eu tenho certeza, assim, esse programa, a gente moldou ele pensando em cada uma das pessoas que vão estar aqui. E isso é verdade, porque o universo conspira que quem tem que estar, vai estar, né? E é o vai seu estar. momento. E eles vão... E é importante a gente lembrar também, né, Amanda, que para oportunizar 6 encontros de vivências,
online, ao vivo, a gente não vai ter um batalhão de mulheres, tá, gurias? Não é bastantão, a gente não tem limite de inscrição. Nem consegue, né? A nossa proposta não consegue. É um pequeno, até porque a gente quer ouvir e a gente quer trocar. E não tem como ser grupão. Então, são vagas muito limitadas. A gente abriu o projeto hoje, né? Hoje é a nossa primeira vez que a gente está falando sobre isso, no dia 1º, e ele vai começar só no dia 6 de outubro. Então, vocês, quem tem interesse, né? As inscrições nós abrimos agora, né, Tamara? Tá? Então, estão abertas lá pelo Simpla, né? Estão abertas, lá tem os encontros direitinho, como vão funcionar, os temas dos encontros, e vocês vão ter toda quarta-feira, às 8 horas da noite, e também na última semana ali, no domingo, a gente se planejou para fazer uma live extra sobre temas relacionados ao Bem Me Quero. Isso mesmo. Mas eu vou dizer de novo. A gente acha que eu tô muito feliz. É um filho muito lindo, né? É transformador. Lindo. E aí a gente fala bastante de escolha, né, Amanda? E essa é uma das escolhas que a gente pode fazer, né? Qual vai ser o primeiro passo para olhar para mim e para entender por onde eu tenho que começar para transformar a minha vida, seja em que área for, sabe? E lá no Bem Me Quero, a gente vai contar para vocês todas as loucuras que eu e a Amanda já fizemos e todas as transformações pelas quais nós já passamos. Porque isso, de novo, né, Amanda, não é teoria, é experiência com a teoria de dizer, e a gente pode ajudar outras pessoas a sofrerem menos do que a gente sofreu, né? Com toda a mudança e tal. E vocês todas estão convidadas a participar. Só que vai ser um grupo pequeno, porque nós vamos ouvir vocês, porque é vivência, porque é um espaço seguro, só entre mulheres. Tem provocação, mas é muito compartilhamento, então não vai dar. A gente vai ter que ser antipática, né, Amanda, de dizer acabaram as vagas, infelizmente, porque não tem como ser um grupo grande. Assim, né? A gente não tá fazendo propaganda para vocês se inscreverem logo. É justamente para vocês se organizarem para participar, porque vai iniciar dia 6 de outubro. Então, a gente vai ter 5 semanas que a gente organizou de divulgação, né? Então, tem que se mexer mesmo. Mas o importante que eu queria trazer, que são 2h30 que a gente está pensando, mais ou menos, de encontro, toda quarta-feira, às 8 horas que a gente propôs, né? 7h30. 7h30 da noite. 7h30 às 10. Isso. Para a gente poder estar junto de forma online, dependendo, a gente está pensando quem vão ser essas pessoas, como vai ser. Daqui a pouco a gente quer fazer o último, pelo menos, presencial, se forem todas daqui. Então é isso. Tem outra alternativa? Só se lotar a turma, a gente vai abrir outra turma daí. Mas Sabrina, tá nos planos. Se na quarta-feira a gente esgotar as vagas, porque são grupos pequenos, a gente vai abrir outro dia da semana. Ainda não tem. Torce e nos ajuda a formar a turma da quarta, que a gente abre mais uma. Aí a gente vai ter alternativa para quem não pode na quarta. Mas a princípio... Chamem outras mulheres, né, gurias? É isso que a gente está falando, né? Que vocês acham que pode fazer sentido. De querer o bem, sabe? De poder ver pessoas que vocês veem que estão se afundando, que não estão se reconhecendo, que não estão se olhando. Trazer essas pessoas, eu acho que olhar para as pessoas que a gente quer ajudar é uma forma de ajudar. É isso que a gente está se propondo. E quando a gente falou lá no início e repetiu algumas vezes, assim, né? A gente só vai mexer no que a gente vai poder cuidar. Né? Então é muito cuidado, é um espaço seguro. Eu acho que isso é importante a gente falar. Um espaço seguro no sentido de técnicas mesmo, né? Que vocês vão se sentir seguras, acolhidas. E a proposta é a gente se conectar mais, né? E fazer um trabalho bem legal. A gente está bem feliz. Segunda e sexta noite, vamos pensar. Então tá, Tamara, estamos acabando o nosso tempo. Acho que a gente deu uma boa pincelada, né? E quarta-feira que vem, eu não lembro do tema da live, tu lembra? Tá aí? A mão? Não, mas a gente já tem, a gente pode fazer um caso
com todos os temas que já estão todos organizados. Cada noite uma conexão diferente. Fiquem com a gente. E quem não quer perder a sua vaga, já se inscreve ou já manda mensagem para nós, né, Amanda? Dizendo, eu vou estar lá, já se organiza, a gente conversa, mas já sinalizem, eu vi que a Letícia já botou eu quero. Então tá, mandem mensagem pra gente. Vamos falar o valor, até para vocês não acharem que vai ser um absurdo de caro. O valor é 347 com 97, eu acho, pelos 6 encontros de 2 horas e meia. Então, assim, é menos do que 1 hora com a gente. Né? Então, é bem barato. Bem menos. É bem menos do que a gente cobraria por um individual conosco, né? Com cada uma de nós. Dá para fazer pelo Simpla em 12 vezes, ou fazendo pelo Pix, a gente dá um desconto também, né, Tamara? É sem a taxa, na verdade. 347 sem a taxa, daí no Simpla tem a taxa do Simpla. Tá bom, amores? Vamos lá, esperamos vocês. Beijo, Tamara. Delícia, Amanda. Valeu, adorei. Também. Até quarta-feira que vem.